Bom, pessoal, retomando aqui, né? A gente terminou o vídeo passado falando da Era Vargas. Vamos falar agora do governo JK, tá certo? O governo JK que vai acontecer entre 1956 e 1960. Ele vai se eleger sobre o famoso lema 50 anos em 5, né? Ou seja, fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. A ideia era tirar um suposto atraso que o Brasil tinha acumulado ao longo da primeira metade do século XX. Então, o argumento, sobretudo de campanha do JK, era que o Brasil ainda estava no século XIX, enquanto o mundo desenvolvido estava já no século XX. Então, a ideia, o apelo, era exatamente, olha, vamos fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, que é o tempo do mandato, tá certo? Era o tempo do mandato naquela época, tá? Bom, vamos para as principais características do governo JK. Deu uma travada aqui no slide, achei que não fosse rolar. Então, ó, primeira coisa, a consolidação do nacional desenvolvimentismo, tá certo? Que é um modelo, uma ideia, tá? De desenvolvimento ligado ao investimento na indústria. Tá certo? Quando a gente fala em nacional desenvolvimentismo, pensem num modelo de desenvolvimento de nação, de desenvolvimento do país, ligado, totalmente atrelado à questão industrial. Acreditava-se na época que desenvolvimento era sinônimo de industrialização. Então começou a ser feito, ainda na era Vargas, uma série de estudos, capitaneado primeiro por uma comissão mista Brasil e Estados Unidos, depois pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, que depois vira o BNDES, como eu mostrei para vocês, e um órgão que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é a CEPAL, da qual vai participar um economista brasileiro muito famoso chamado Celso Furtado. Esse cara ele vai capitanear uma ideia, um plano de desenvolvimento industrial para o Brasil. Por quê? Porque até então, um dos argumentos que se usava é que o Brasil tinha crescido, que o Brasil tinha iniciado um processo de industrialização, porém sem muito planejamento. Não era pragmático, era uma coisa muito orgânica, era uma coisa muito motivada por questões políticas e por fatores externos. Então a ideia, a partir de agora, era tentar criar um planejamento estratégico, mas estabelecendo metas. Essa aqui é a questão. Por isso lá a expressão plano de metas ela vai ser muito bem acabada, ela vai encaixar muito bem nisso que a galera quer a partir de agora. Então o plano de metas ele vai resumir exatamente isso. Olha, até então o Brasil tinha um crescimento industrial orgânico, a partir de agora meio desorganizado, meio atendendo às vontades políticas internas e o humor do cenário internacional, e a partir de agora a gente vai fazer um planejamento estratégico aqui, tá certo? E isso consolida no Brasil o pensamento nacional desenvolvimentista, repetindo, o desenvolvimento ligado, ou seja, atrelado ao crescimento industrial, tá? Bom, depois, vem a abertura ao capital estrangeiro, vai ser uma das principais características do governo JK. Vargas, ao contrário do que Vargas fazia, Vargas protegia a indústria nacional, Vargas não facilitava a chegada de indústrias estrangeiras no Brasil. JK ele vai fazer o inverso. Por quê? Exatamente porque acredita-se definitivamente que se a gente quer tornar o Brasil um país desenvolvido, a gente tem que trazer indústrias para cá, porque desenvolvimento é industrialização. Então, qual é a maneira de fazer isso mais rápido possível? Lembra? 50 anos em 5. Vamos trazer indústrias, mesmo que sejam multinacionais estrangeiras, para o Brasil. Um grande exemplo disso vai ser a inauguração da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, em São Paulo, em 1959. A Volkswagen ela já produzia automóveis no Brasil, mas especificamente o Fusca, mas era numa fábrica muito pequena e com peças todas vindas da Alemanha. A inauguração dessa fábrica em 1959, ela vai marcar a produção do Fusca totalmente nacionalizada na linha de montagem. Então, por isso que vai ser um grande marco. E ela vai contar, a inauguração, obviamente, com a presença de JK. Por conta daquilo que ela simbolizava. Outra característica importante do governo JK vai ser a inclusão da meta-síntese. O plano de metas ele tinha 30 itens.
Tá? Em última hora, o JK vai lá e inclui a 31ª meta, que é Brasília. A ideia justamente é tentar, tá, mostrar para o mundo o que o Brasil queria ser a partir de agora. Então, constrói-se uma cidade muito baseada nas ideias modernistas, tá, de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. A ideia é justamente tirar a ideia do século XIX, deixar a ideia do século XIX para trás, tá? E mostrar para o mundo que, olha, nós temos aqui agora um país moderno, nós temos uma cidade moderna, é isso que o Brasil quer ser a partir de agora. Então, Brasília, ela vai ser muito um recado, tá, para o resto do mundo sobre aquilo que o Brasil quer ser, e também um recado para o próprio brasileiro, né? A ideia é tentar aumentar a autoestima do brasileiro e evidenciar a nossa capacidade de realização, tá certo? Bom, a quarta característica importante aí vai ser uma ideia de tentar promover a integração nacional. Tá? E essa integração nacional ela vai ter duas vertentes. Primeiro, o plano rodoviário que foi construído a partir de Brasília, tá? As rodovias, as BRs zero alguma coisa, que ligavam sempre Brasília a algum extremo do Brasil. Então nós temos até hoje a BR-040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro. Né? Assim como nós temos a Brasília Fortaleza, a Belém Brasília, ou seja, nós temos a partir de Brasília é possível pegar estradas que vão para os 4 cantos do país, tá certo? Então a ideia de construir Brasília ali também era simbolizar essa ambição de promover a integração do território brasileiro, tá? Pelo interior, uma vez que para viajar pelo Brasil até esse momento, sobretudo para o norte, para o nordeste brasileiro, o mais apropriado era de navio, tá? Fazendo ali a navegação de cabotagem, ou seja, a navegação pelo litoral. A ideia de construir Brasília e construir um plano rodoviário que se espraia a partir de Brasília é promover exatamente essa integração territorial pelo interior. Tudo bem? Bom, institucionalmente falando, do ponto de vista burocrático, a criação da SUDENE ela vai ter um impacto muito grande, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, por quê? O Nordeste era a região de perdas que o Brasil tinha naquele momento. A região onde começa o processo de colonização do Brasil, a região que abriga a nossa primeira capital, Salvador. O Nordeste perde essa condição de centro administrativo no século XVIII e a partir daí vai perdendo, né? Vai tendo perdas econômicas de população. Então a ideia de JK é criar um órgão do governo para tentar promover o desenvolvimento do Nordeste, conter o êxodo rural e conter o desequilíbrio no desenvolvimento regional do país. É pelo menos uma tentativa. Isso não vai acontecer na prática, tá? A SUDENE não vai funcionar como se esperava. O êxodo rural do Nordeste para o Sudeste, ele avança durante as décadas de 1960, 70, 80, em alguma medida até hoje, tá certo? Mas foi uma tentativa feita pelo governo JK dentro dessa ideia de promover a integração nacional. Tudo bem? Bom, continuando aqui, vamos elencar as principais metas do plano. A primeira delas, energia. A segunda delas, transportes. E a terceira, as indústrias de base. Pessoal, 93% dos recursos foram alocados nessas 3 metas, das 5 principais que o plano de metas elencava. As outras 2 eram alimentação e educação. Ou seja, a infraestrutura para a indústria, para servir a indústria, ela vai acabar concentrando muito mais recursos do que o dinheiro, do que a verba que vai ser destinada para resolver questões de alimentação e a questão da educação, né, do povo brasileiro. Então vai ser dada uma ênfase muito grande durante o governo JK a esses investimentos de infraestrutura, esses investimentos que vão dar base para a indústria nacional. Tá certo? Vamos analisar aqui os principais números do plano de metas, que assim, do ponto de vista de bater objetivos, o plano de metas ele funciona, tá? Então olha só, os investimentos em energia elétrica
a princípio tinha a previsão, né, de 2.000, isso multiplicado por 1.000, e a conta é para a capacidade de quilowatts que vai ser gerado, tá? O realizado é de 1.650, ou seja, 82%. É bastante, ele quase chegou na meta. Tá? O petróleo, olha isso, a previsão é 96, fazendo a conta de 1.000 barris por dia, né? 96 vezes 1.000 barris por dia, e ele chega até 75, ou seja, 76% aí, né? Ele atingiu 76% da meta previsto, é bastante interessante. Construção de rodovias, olha isso, ele bate. Ele queria, tá, a construção de 13 vezes 1.000 quilômetros de rodovias, tá, conseguiu 17, ou seja, 138% a mais do que 38%, na verdade, a mais do que havia sido previsto, o que comprova a ideia do rodoviarismo, que também foi uma marca do governo JK, mas que começou lá com Vargas. Basta a gente lembrar que a rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo, ela foi construída quase que totalmente durante a era Vargas. Tá certo? Então é um plano que começa com Getúlio, mas ele é consolidado com JK. Né? E isso, inclusive, vai justificar a chegada de boa parte das multinacionais do automóvel aqui no Brasil. Tá certo? Bom, a produção de aço bate 60% do previsto, a produção de cimento 62%, a produção de carros e caminhões quase 80%, ou seja, o plano de metas ele vai alcançar boa parte dos seus objetivos, ou pelo menos vai chegar muito perto. Tá certo? Então, assim, os resultados que foram apresentados, eles vão se aproximar bastante daquilo que havia sido prometido, tá certo? E daquilo que havia sido acordado no planejamento estratégico definido por aquelas instituições que a gente falou no início. Tá certo? Agora, a industrialização continua muito concentrada no Sudeste, apesar das tentativas de desconcentração espacial, que a gente também citou aqui, tá certo? E durante o governo JK também vai haver uma distância muito grande entre o que é gerado de riqueza na cidade e o que é gerado de riqueza no campo. Vai haver um aumento muito grande da desigualdade entre aquilo que é produzido nas cidades e aquilo que é produzido no campo. Tá? É por isso, inclusive, que durante o governo JK o êxodo rural aumenta. Tá certo? Vou dar outra paradinha para a gente partir para a ditadura militar, ok? Até lá.